Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem pode, diga glória a Deus. Maravilha. Pegue a Bíblia, a palavra do nosso bom e eterno Deus. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 3. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente, ou na fornalha de fogo ardente. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Oh, bendito e santo é o nome do nosso Salvador Jesus. Daniel, capítulo 3, versículo de número 28. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor está escrito assim, Daniel, capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entrar ou entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Amém? Hoje, segundo dia da campanha com o tema O Deus que livra. Aleluia. O nosso Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o Deus que livrou seus servos da sentença de morte que Nabucodonosor proferira. Aleluia. E Ele é o Deus que nos livra também. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é o eterno. Ele é o único soberano e glorioso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode nos livrar em qualquer situação e de qualquer circunstância. Aleluia. Porque os olhos de Deus estão sobre os fiéis nessa terra. Levante as suas mãos. Vamos orar. Vamos falar com Jesus. Vamos clamar, pedir livramento. Aleluia. O mundo lá fora é perigoso. As coisas lá de fora, aleluia, são terríveis, aleluia. E enquanto nós estivermos por aqui nesta terra, nós somos ameaçados, estamos sendo atacados. Nossa casa, nossa família, quantas e quantas vezes é bombardeada, aleluia. Então ore ao Senhor, pede para Ele livrar, pede para Ele dar livramento na tua vida, para os teus parentes e familiares. Ore ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso de Daniel, ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, de Misael, Ananias e Azarias. Clama na presença do Senhor, abre a tua boca e clama, pede para Ele te guardar, aleluia, para Ele te dar um escape, pede para o Senhor cortar o laço, tirar o embaraço, tirar todo impedimento, pede para que o Senhor envie o seu anjo, aleluia, para que os demônios e Satanás sejam combatidos, sejam repreendidos no poderoso nome de Jesus. Pai de mistério, Deus de glória e de poder, nós sabemos que os dias são maus, são dias difíceis, são dias de guerras, são dias de batalhas, são dias de pelejas, e quantas vezes somos atacados, somos bombardeados por inimigos. Quantas e quantas vezes, ó Pai, a ameaça está nos aprontando e às vezes batendo na nossa porta, mas estamos aqui uma vez mais, nessa tarde, no horário das 12 horas, em mais um clamor do meio-dia, aleluia, pedindo livramento. Nos livra da queda, nos livra da falência, nos livra da derrota, nos livra da heresia, nos livra dos laços de acidente doméstico, nos livra do acidente do trabalho, nos livra do acidente de trânsito, livrai-nos das enfermidades, livrai-nos, Senhor amado, das maldições, livrai-nos, Senhor, de todas as pragas que são lançadas e que são rogadas contra a nossa vida, nos livra da inveja,
nos livra das dores, nos livra das aflições, nos livra das síndromes, nos livra, Senhor amado, do medo, nos livra das doenças e enfermidade, nos livra do envelhecimento precoce, nos livra, Jesus, livra esse teu povo, livra os internautas, livra, Senhor, quem ora comigo nesse momento, livra, Senhor amado, das matanças, nos livra da derrota, nos livra da frieza espiritual, nos livra da mornidão, livra o teu povo, livra a nossa família, livra o nosso cônjuge, livra os filhos e filhas dos teus céus, livra os nossos pais, livra os nossos parentes e familiares, livra as criancinhas, livra-nos dos malfeitores, nos livra da traição, nos livra das tragédias, nos livra das catástrofes. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa vida, Jesus, aleluia. Pai, assim como o Senhor foi com Daniel e seus amigos em Babilônia, ser conosco cada dia mais e nos livra de todo mal, de toda ameaça, de toda mentira, de todo engano. Guarda a nossa vida e que cada dia mais, ó Pai, devemos nos sentir e estar seguros debaixo das tuas mãos onipotentes. Oramos no nome de Jesus e já te agradecemos. Só quem pode, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Sente-se, aleluia. Pode sentar e você vai dar uma salva de palmas bem forte para adorar e louvar ao Rei Jesus. Pode adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Amém. A história desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembrando que esse nome dado a cada um desses homens não são nomes judaico-hebraicos, são nomes dados pelo rei Nabucodonosor, tratando-se de dar a eles legalidade, tá bom, na nação, para que eles pudessem exercer autoridade, é claro que limitada, sobre aquele povo. Eram jovens que no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor, com o exército que lhe pertencia, o exército caldeu, eles foram contra Jerusalém, contra Judá, e fechando o cerco, depois de alguns meses, venceu o povo de Deus, ou seja, os babilônicos, amando de Deus, venceu o povo de Deus que não estava sendo fiel segundo o propósito da vontade da palavra de Deus. E Deus os entregou à matança, Deus os entregou também a serem escravos a outros povos, e no meio desses povos a maioria foi ser escravo dos caldeus, os babilônicos. Nabucodonosor, ele dá ordem a seus servos, dizendo que era para separar alguns homens que fossem da família real, da realeza, dentre os príncipes, para que pudessem ser levados para a Babilônia e ser instruídos em toda a cultura, doutrina e conhecimento daquela nação, para que eles pudessem ser testados e experimentados pelos mais sábios babilônicos, e sendo eles testados e aprovados, exerceriam um cargo na realeza. Ou seja, é uma simbologia do que nós, a igreja, estamos aguardando, arrebatamento da igreja, aonde o Rei dos Reis virá nas nuvens e enviará seus anjos para tirar a sua igreja desta terra e levar para o seu reino, aonde com ele estaremos para a glória e para louvor do nome do Senhor. Veja que até nesse cenário de caos há, aleluia, uma representação do que vai acontecer com todo homem, toda mulher que já entregou a vida para Jesus e anda em retidão, fidelidade e sinceridade segundo a sua palavra, na presença desse Deus maravilhoso. Ele voltará para nos buscar, nos tirar desta terra e nos levará para o seu mundo, para o seu reino, e com ele estaremos e reinaremos, como está escrito, para toda a eternidade, no nome de Jesus. Quem pode, levante a mão e diga graças a Deus. Maravilha, ele vem, irmãos, e ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras, crente, anarquista, malfeitor, duas caras, como às vezes nós falamos,
crente que desde a minha época de criança, com todo respeito se há algum irmão Raimundo aqui, não é? É servo do Senhor, mas é um ditado cristão, principalmente entre nós, os pentecostais. Alguns crentes Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, esses não entrarão no reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nessa questão é levado esses 3 jovens. É claro que com ele estava Daniel, mas o assunto a preço dessa semana não é o personagem temático do livro, Daniel, mas sim os seus 3 jovens amigos. Interessante que com esses jovens, porque eles tinham entre 15 e 21 anos de idade, foram levados também muitos anciãos, homens da coroa, renomados de Judá, respeitados, sábios, inteligentíssimos. Está escrito que por mão de Aspenaz e eunuco de Nabucodonosor, esses jovens foram ser experimentados, examinados, ensinados, trabalhados, moldados, e de repente um se levanta e diz: nós não vamos comer da ração que o rei manda para nós, nós não queremos se alimentar dessa porção aí. E no coração de Aspenaz foi pesado, e disse: olha, a vida de vocês corre risco, e com vocês a minha também está correndo risco, porque se determinado tempo pelo rei passar e o rei mandar chamar vocês, e por questão de não comerem o alimento que o rei manda, o rei olhar para vocês e não ter a aparência que ele espera, vocês serão sentenciados, e eu também irei receber a mesma sentença, vamos deixar de viver. Aí ele diz assim: vamos experimentar, vamos fazer um teste então, 10 dias, no cabo de 10 dias, de tu dando para nós somente legumes. Se a gente não melhorar, aí você pode trazer a ração que o rei manda e nós vamos ter que comer. E assim foi proposto o desafio, porque esses rapazes, eles confiavam no braço forte do seu Deus. Eles sabiam que estavam ali cativos, que estavam em uma terra alheia, em meio a um povo pagão e estranho, mas eles não se dobravam ao paganismo, à idolatria. Eles perseveravam em santidade, em sinceridade, em retidão e devoção na presença do seu magnífico e extraordinário Deus. E no cabo de 10 dias está escrito que quando esse eunuco olha para os 4 rapazes, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ele fica perplexo, pasmado. Rapaz, vocês estão melhor que a multidão de outros aqui? Ele: pois é, e assim vamos continuar, comendo somente os legumes que você nos trouxer, porque Deus estava com aqueles 4 jovens. E o interessante é que está escrito no capítulo 1 do livro de Daniel, que os 4 foram aprovados depois de muitos serem testados em todo conhecimento, tanto de coisas visíveis como de coisas invisíveis aos olhos humanos, nas crenças, nas religiões, nas tradições, na cultura, nos idiomas falados em todas as províncias que era comandada por Nabucodonosor. E outra coisa, na aceitação pelo público da época, os 4 foram aprovados. Olha que coisa interessante. Tinha muitos anciãos da coroa de Judá, respeitados, renomados, estudados, formados, mas não foram aprovados. Por quê? Porque Deus queria exaltar esses 4 rapazes, aleluia. Deus queria mostrar que mesmo eles sendo jovens, eles não eram como a maioria de sua época. Eles eram fiéis aos pés do seu Salvador, sabendo que mesmo jovens, eles deveriam ter compromisso na presença do Santíssimo e Eterno Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Por isso eles foram aprovados. E passou no teste. Ok. Depois está escrito que muito tempo depois que eles já exerciam a autoridade no meio dos caldeus e entre os judeus deportados, Nabucodonosor teve, segundo ele, uma excelentíssima ideia: vou construir uma grande estátua, vou cobri-la totalmente de cima a baixo de puro ouro, vou mandar polir, a ponto de quem olhar distante vai contemplar os raios do sol, o brilho da minha estátua.
E ele foi a uma região chamada Dura e mandou construir lá um grande altar e em cima uma grande estátua. E chegou o dia que os seus trabalhadores chegaram e disse: majestade, a obra está pronta. E ele disse: então vamos dar uma festa. Toda inauguração requer uma festa. Vamos celebrar. E manda chamar todo tipo de músico, todo tipo de tocador de instrumentos, de cordas, de bater, de sopro. Traz e forma uma grande banda, uma grande orquestra. E manda trazer todos os meus príncipes, todos os meus satrapas, todos os meus governantes, todos os meus súditos e criados, toda a nação. Manda trazer até esse irado. E nós vamos fazer uma festa que vai marcar a história. E chamou todos. E tinha um decreto. O decreto era o quê? É que todos os governantes, todos os príncipes, todos os magistrados, todos os satrapas, todos os oficiais, todos os guerreiros, todos os cidadãos, natural ou estrangeiro, que habitavam em Babilônia, ao ouvir o som do toque, dos instrumentos, da sambuca, da gaita, de foles, do pífaro e de muitos outros, deveriam se prostrar de joelhos com o rosto no pó e adorar aquela grande estátua construída pelo rei Nabucodonosor. E quando esse decreto foi publicado, esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles concordaram entre si: nós vamos para lá, mas aqui ninguém vai se prostrar, porque nós não somos chamados para adorar imagem, nós não somos chamados para adorar estátua, nós não somos chamados para adorar e venerar homens. Nós não fomos gerados e criados, e Deus não nos deu escape e livramento de partir precoce na nossa mocidade para a gente vir aqui na Babilônia e fazer feio, adorando um negócio de imagem. Isso não tem na nossa lei, isso nós não aceitamos. E eles concordaram entre si: não nos prostraremos. Veja que situação, irmãos. Toda a multidão ia se prostrar, e só três, no meio de milhares, três: não nos rendemos, não dobro os meus joelhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Está escrito: quando os instrumentistas receberam a ordem do maestro, eles começaram a tocar, e a multidão foi caindo de joelhos e se curvando perto ou à distância, no meio da multidão, em volta daquela grande estátua, foram se prostrando e adorando aquela grande imagem babilônica. Mas os três, lá no meio da multidão, dos governantes, dos príncipes, eles ficaram parados de pé como estavam, assim permaneceram. O rei não viu, mas alguém viu. Sempre tem alguém de olho em nós. Tem gente do nosso meio e de fora, sempre correndo os olhos em nossa vida. E como é que estamos nos conduzindo aqui dentro e lá fora? Aqui dentro é mais bonito, né? Aqui dentro aqui o pastor Elton tem asa e auréola no coquinho dele. E lá fora? E contigo, como é que é? Aqui dentro todo mundo tem asas. É só uma simbologia, tá? Todo mundo anda com a mãozinha assim. Todos sorriem, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, graça e paz, shalom, abraça, beija, respeito, né? E lá fora, aqui dentro alguém está te vendo, alguém está me vendo, e lá fora tem muito mais alguém olhando para você. E qual é o teu testemunho? O que você anda fazendo? O que você dá de testemunho da tua fé, do nome do Senhor Jesus, que é emblemático na igreja? O que as pessoas descrentes estão falando de mim e de você? O que andam falando de nós? Essa é uma mulher de Deus? Esse é um homem de Deus? Ou é mais um impostor? O que andam falando da gente lá fora? Cabe a mim e a você dar bom testemunho, como Paulo diz, tanto para com os fiéis, como também para com os descrentes e infiéis. É dar bom testemunho, sabendo que somos portadores do nome e da glória do Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, Salvador eterno. Aleluia.
tenha bom testemunho, fale coisas boas, viva de maneira segundo você diz que serve a Jesus, ande de maneira coerente com a fé que você professa, e assim o nome de Jesus é glorificado, e vidas são salvas e alcançadas para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu já ouvi colegas meus falando, no dia que eu for crente, eu quero ser igual ao Elvis, eu quero ser igual você, meu amigo, eu não quero ser igual o fulano, nosso amigo também, porque aquele lá aqui só atrapalhado, é só problema, é negócio mal feito, é isso e aquilo, é problema conjugal, é tanto negócio. Eu disse, vai desse jeito e olha em primeiro lugar para Jesus, porque Jesus tem obra na tua vida. E ontem à noite eu fui surpreendido já, mais uma vez, por um colega, um amigo de infância praticamente, mandou mensagem para mim, né? Eu liguei para ele antes, era quase 7 horas da noite, lá no interior. Aí ele não atendeu e ele retornou uma mensagem para mim dizendo, eu estou da igreja nesse momento, por isso é que eu não posso te atender. Quase que eu dou um pulo e um glória a Deus lá onde eu estava na hora, aleluia. E ele tirou foto e mandou para mim aonde ele estava. Ele disse, onde você está aí, Assembleia de Deus, aquele lá é o pastor fulano, aquele é o ciclano. Ele disse, tu conhece, rapaz? De vez em quando eu vou pregar aí, permaneça servindo ao Senhor, busque ao Senhor. Eu perguntei, o que é que tu foi fazer aí? Ele disse, eu vim agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado. Eu disse, glória a Deus por ele. Permaneça caminhando para a casa do Senhor. E ele foi um dos que eu ouvi lá no passado falar que quando fosse ser um cristão, queria ser igual ao amigo dele, algo sabido. Para a glória e para louvor do nome de Jesus, é que eu conto esse testemunho, aleluia. Vamos zelar e velar pelo bom testemunho da fé genuína que professamos em Cristo Jesus. Alguém chegou e disse, majestade, tem 3 aí que não se ajoelhou. E está escrito que o rei já ficou bravo. Quando recebeu a notícia que alguém não queria obedecer, ele já sacou da mesma, olha, traz. Eu creio que quando a Nabucodonosor olha, vem chegando os 3 na presença dele, ele olha assim, mas vocês, logo vocês, historicamente, esse rei, ele tinha um chamego, ele tinha um carinho à parte por esses 4 jovens, os 3 e Daniel. Daniel era o líder de todos os sábios babilônicos. E os 3 foram nomeados por Daniel. E o rei se agradou da nomeação. E o rei olha e diz, mas vocês, logo vocês, que decepção. Ele disse, mas eu vou dar uma chance. Isso prova que o rei gostava desses rapazes. Dá uma chance. Não tinha que dar chance. Ele executar a ordem. Qual era a ordem? Vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Eu só vou dar mais uma chance para vocês, porque eu gosto de vocês. Eu quero vocês na coroa ainda. Eu quero vocês, né, como embaixadores e representantes aqui de Israel, em Babilônia. Ele disse, eu vou mandar tocar novamente, mas tem um negócio. Não desperdice a segunda chance. Sabe por quê? Porque vocês não serão lançados numa fornalha de chamas comum. Já mandei aquecê-la 7 vezes mais. Olha só. O maestro da ordem, eles tocam novamente. Sabe o que acontece? Eles continuam parados de pé, ereto, olhando para Nabucodonosor, e não atende a ordem que era descabida a fé daqueles 3 rapazes. O rei olhou e disse, vocês vão morrer. Vocês virarão pururuca no meio da chama lá dentro. Mas esses 3 rapazes olharam para Nabucodonosor antes e disseram, olha rei, nós não adoramos imagens, nós não nos prostramos aos pés de imagem nenhuma, nós não temos deuses, nós servimos ao Deus poderoso dos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Nós servimos ao Deus que humilhou o Faraó e abateu todos os seus exércitos. Nós servimos ao Deus poderoso que abriu o mar vermelho para os nossos antepassados passados. É esse Deus que tem poder para nos livrar. E fica sabendo, se Ele quiser nos livrar, glória a Deus. E se Ele não nos livrar, saiba, rei, que mesmo assim não nos prostramos para adorar a imagem. Glória!
Agora tem que imaginar. Eita glória! Homens igualzinho a nós, mesmas paixões, dificuldades, medos, incerteza, o frio no corpo, as pernas eles controlando de tudo quanto é jeito, mas o tremor estava ali. Mas o espiritual, a fé genuína no soberano e eterno Deus estava intacta, estava sólida, estava firme. A matéria, quem sabe, trêmula, um frio na espinha, um gelo, confusão na mente, mas eles estavam agarrados à promessa de que o Todo-Poderoso pode livrar o homem das chamas do fogo, das águas que vierem. A mão do Todo-Poderoso, aleluia, estava sobre aqueles três rapazes. E o rei mandou jogar eles lá dentro. Está escrito assim, que os soldados que ergueram eles para jogar, para ter uma ideia de como estavam as chamas, eles pereceram na mesma hora, de fora da fornalha. Por se aproximarem e lançar aqueles três lá dentro, está escrito que caíram mortos na mesma hora. E lá dentro cai Ananias, Misael e Azarias. E de repente Nabucodonosor se levanta do trono e olha dentro da fornalha. Suas pernas começam a tremer, seus olhos começam a se arregalar, ficar esboticado. A cor da sua pele começa a mudar. Ele chama alguns dos seus criados e faz a pergunta: quanto foi que lançamos lá dentro? Porventura não foram três os que foram lançados lá dentro? Sim, majestade, foram os três. Porém eu vejo um outro homem lá dentro, no meio dos três, caminhando, e as chamas não podem lhe causar dano. E ele diz assim: ele é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. É o que? É uma simbologia da pessoa maravilhosa do nosso Salvador Jesus. Que quando o crente está em apuros e ele confiante no nome do seu Deus, pela fé, o Senhor desce para dar livramento, o Senhor dá o escape, o Senhor não deixa as chamas, aleluia, acabar com a vida do verdadeiro cristão. O Senhor livra, e é esse Deus que nós servimos aqui no clamor do meio-dia. É o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que abençoa, é o Deus que abre a porta do escape aos seus escolhidos quando a Ele clama. Aleluia. E é isso que Deus quer de mim e de você: confiança. Confiar. Falei bastante semana passada, na sexta-feira, sobre confiar. Confiar. Deus quer que você confie. Deus quer que você tenha confiança nele. Quem foi chamado por Jesus, levante a mão e diga graças a Deus. Então ele quer que você confie nele. Glória a Deus. Porque os três confiaram. Confiaram. De uma maneira que chocou até o rei. Porque o rei disse: eu quero ver. Eu quero. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da minha fornalha? Ele disse: eu quero ver. Ele olhou, os três olharam assim e disse: olha, rei, quanto a isso, não preciso te falar nada. É o Deus que nós servimos continuamente, Ele é poderoso para nos livrar. E tem um negócio: se Ele não nos livrar, e daí? Nós não vamos adorar o Estado. Aleluia. Não tem ameaça, não tem sentença, não tem opressão. Eu sirvo ao Deus vivo. E o meu último momento não será nesta terra, é com Ele na eternidade no céu de glória. Era a convicção que eles tinham. E Jesus quer de mim e de você o quê? Que venhamos confiar nele. Está difícil? Confia. Está fácil? Continue confiando. Ninguém está me perseguindo. Confie em Jesus. É Ele que está fazendo isso. Estão me perseguindo. Confie em Jesus, porque Ele te guarda. Ele envia o seu anjo para te guardar. O rei chegou mansinho. Chamou eles para fora. E está escrito que a partir daquele dia os três receberam muito mais honraria do que eles já tinham antes da fornalha. Aprenda isso para encerrar. Quando Deus te testa,
Quando Deus manda a luta, a prova, Ele quer experimentar o teu coração. Não é para Ele saber se você é capaz ou se você é fiel ou não, porque Ele já sabe. É para que você saiba como você está na presença dEle. Aí você é testado, é provado, experimentar e não desanima. E você sai de igual, cabeça erguida, marchando do outro lado. Rapaz, eu pensei que eu não ia aguentar, mas eu sei que o meu Deus é comigo, por isso é que eu saí do outro lado. Eu pensei que eu não ia suportar, mesmo eu dependendo da minha fé, eu pensei que eu ia findar meus dias no meio das brasas, no meio do povo, da fornalha. Mas o meu Deus me deu livramento, aleluia. E quantas vezes a gente olha assim e diz, rapaz, eu acho que hoje eu estou mais crente do que ontem, porque para passar por esse negócio aqui, eu não revidar, glória a Deus, estou melhorando. Deus já sabia disso, mas é para você saber. Glória a Deus. Glória a Deus. E para você ter testemunho de que o teu Deus se agrada de ti. O Deus te livra, o Deus livra a tua casa, livra a tua família. O Deus poderoso é contigo, aleluia. Ele quer que você não se prostre às propostas desse mundo. É muita coisa. Eu acho que nós somos das gerações mais bombardeadas. Olha que isso eu estou falando aqui da nossa pátria, do nosso país. E os nossos pais, os nossos avós não tinham todas essas propostas que nós temos hoje. É muita coisa para nos desviar do foco principal, que é servir a Jesus. Fique de pé. Olha, permaneça fiel. O Deus que nós estamos aqui nesse horário das 12 horas é o Deus que me livra. Glória a Deus. Veja quando eu falo isso aqui, se Deus permitisse que os nossos olhos fossem abertos, quando a gente saiu de onde estávamos para vir aqui, eu acho que nem eu tinha chegado aqui de tanto medo, porque eu tenho certeza que não foram poucas as ameaças, e os espíritos do mal, do lado de lá, que se levantaram, que eles armaram, que eles tentaram, quantas e quantas vezes eles passaram por perto de nós. Mas o anjo do Senhor, aleluia, acampa em volta de quem teme a Deus, os livra e o guarda para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus nos livra. Tem um ditado, né? Qualquer coisa, Deus me livre. Não é isso? Deus te livra. Glória a Deus. Deus sempre está te livrando. Confia nele. Confia. Ele tem poder para abrir e fechar a porta. Está escrito no Apocalipse, bem no começo. Ele é o princípio, Ele é o fim, mas Ele também está no meio. Quando você está no meio da fase da tua história, Ele está contigo, Ele não te deixa só. Ele estava com os 3 jovens no princípio do decreto, no meio do decreto, na fornalha, e depois que eles saíram do decreto, aleluia, da fornalha, Deus permaneceu com ele. Deus é do mesmo jeito comigo e com você. Não se desespere e não abandone a fé em Cristo Jesus. Não troque Jesus por outras coisas. Aí é o único Salvador, é o único caminho que leva o pecador ao Deus santo, puro e poderoso. É Jesus. Levante as suas mãos. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é vivo, forte e poderoso, e não há quem possa escapar das tuas mãos, porque operando Deus, o Senhor disse, operando eu, quem é que há de me impedir? Pai, nos fortalece, traz teu sustento, tua graça e a tua bondade, e não nos deixe só na caminhada, nos ajuda e livra, não só a nós, mas a nossa família, a nossa casa, livrai-nos de todo mal, no nome de Jesus. Quem crê no livramento, diga amém. Sente-se, aleluia, e dê uma salva de palmas aplaudindo e glorificando a Jesus. Aleluia, presta atenção aqui. Me diz o Espírito Santo de Deus que o Senhor, Ele vai te dar recompensa por uma prova que você foi submetido. São 2 homens e 3 mulheres aqui em nosso meio. Deus vai te dar uma recompensa, porque vocês foram testados, experimentados,
e Deus deu força e vocês saíram do outro lado, aprovados para a glória do nome de Deus. Foi assim com os 3 jovens. Eles receberam a prova, foram testados, experimentados e depois saíram ilesos e receberam honrarias do Rei da honra. Deus honra quem honra Ele. E vocês não desistiram de honrar Jesus com a fé. Por isso é que Jesus vai honrar vocês com a bênção. Cadê os 2 varões? Levante as mãos, em nome de Jesus. Diácono Fred toma posse da vitória. A outra pessoa levanta a mão, o outro varão não quer, amém. Cadê as 3 irmãs? Irmã Leliane toma posse da vitória, irmã Cátia toma posse da vitória, irmã Sandra toma posse da vitória. A igreja pode aplaudir e glorificar o Rei Jesus. Glória a Deus, presta atenção aqui. Deus não te chamou para dar errado. Jesus te escolheu para dar certo. Amém? É uma pessoa no nosso meio. Cadê você? Glória a Deus. Olha, irmãos levantadas já, mas não. Jesus te escolheu para dar certo. Não. Deus abençoe quem está levantando a mão. Cadê essa pessoa? Jesus te escolheu para dar certo. Não. Também não. A última vez que eu insisto, não. Jesus te escolheu para dar certo. A igreja pode aplaudir o glória a Deus. Deus vai te testar. E esse teste é espiritual. Não tem nada a ver com o reino material físico. Deus vai te submeter a uma prova espiritual. O anjo do Senhor é contigo. 2 pessoas no nosso meio. É um teste, é uma prova espiritual. Deus é contigo. Cadê essas 2 pessoas? Deus é contigo, o varão. Toma posse, em nome de Jesus. Cadê a outra pessoa? Espiritual. Não. Lá. Toma posse. A igreja aplaude e glorifica ao Rei Jesus. Glória a Deus. Querida, pegue na sua mão uma contribuição. Glória a Deus. Que você tem, trouxe, pode contribuir para o bom andamento desta obra local aqui de Deus. Pegue na sua mão. Oferte com alegria, com amor. Dizime com retidão, fidelidade e amor na presença de Deus. Aleluia. Hoje pela manhã eu senti desejo de fazer outro voto com Deus. Eu disse: eu vou fazer esse voto. O Senhor é quem guia a vida dos seus servos. E eu senti o desejo, eu vou fazer o voto porque alguma coisa de Deus está nesse desejo, nessa vontade de fazer um voto. Amém. Levante a sua mão. Bendito Deus e eterno Pai. Pai, te apresentamos a nossa oferta, nossa contribuição. Deus, nós damos daquilo que temos. E às vezes colocamos propósito daquilo que não temos, para que o Senhor nos dê, e assim como Ana, nós entregamos para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, confirma a tua bênção, o teu milagre, a prosperidade e a tua multiplicação cada dia mais em nossa vida. No nome de Jesus, quem pode, diga amém. Sai do seu lugar, vem à frente, coloca no altar. Deus te abençoe, que Jesus Cristo te prospere cada dia mais. E lembre-se, o propósito principal da nossa vida de fé e servidão a Jesus é a redenção eterna. Não é o sucesso aqui da terra, não é a glória dos homens, mas sim a bênção eterna de estar junto com o nosso Deus glorioso e Salvador. Amém? Amém. Fica aqui, eu vou orar pela irmã. Vem cá. Em nome de Jesus. E vai chegar nas suas mãos em nome de Jesus. A bênção, o milagre, a prosperidade e a multiplicação. Honra a tua filha, Senhor, e ser com ela cada dia mais no nome de Jesus. Levante as mãos. Bendito Deus e eterno Pai, vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que as coisas vá bem conosco, com nossa parentela toda, com toda a nossa família. Guarda, livra, protege. Entra com tua providência e faz o teu grandioso e genuíno milagre. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o Deus que nós servimos é o Deus que livra. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém.
Palmas que louvam e adoram Jesus. Está encerrado. Vem à frente e receber a unção com óleo. Vai. A unção. O Deus que livra. Em nome de Jesus. A unção. O Deus que livra. No nome de Jesus Cristo. A unção. O Deus que livra. No nome de Jesus Cristo. A unção. O Deus que livra. No nome